Treinamento de coordenação motora específica e estratégias integradas de prevenção de lesões no voleibol de competição. Direitos autorais. Estudo e pesquisa Professor Roberto de Oliveira. Acesse o site abaixo gratuitamente e verifique sobre textos plagiados. O voleibol de competição vive um cenário em que cada ponto depende de decisões em milésimos de segundo, saltos explosivos, aterrissagens precisas e ajustes finos de coordenação motora sob alta pressão. Nesse contexto, treinamentos e programas de palestras que abordam coordenação motora específica e prevenção de lesões não são apenas um diferencial técnico, mas um investimento estratégico para clubes, escolas, universidades, seleções e empresas que trabalham com alto rendimento esportivo. Contratantes de treinamentos e palestras sobre este tema podem explorar linhas de pesquisa e intervenção que dialogam diretamente com desafios cotidianos, redução de afastamentos por lesões, aumento de disponibilidade de atletas para treinamentos e jogos, otimização do desempenho motor em situações de fadiga e tomada de decisão sob estresse. Programas bem estruturados de coordenação neuromuscular e proprioceptiva, isto é, voltados ao refinamento do controle do movimento e da percepção da posição do corpo no espaço, têm demonstrado impacto significativo na diminuição de entorses de tornozelo, tendinopatias de joelho e lombalgias em atletas de voleibol. Kilic et al., 2017, Andrade et al., 2023. Em termos comerciais, esse tipo de abordagem possibilita que organizadores de eventos, gestores esportivos, secretarias de esporte, redes de ensino e patrocinadores associem sua marca à inovação baseada em evidências científicas. Palestras e workshops podem ser estruturados em módulos altamente atrativos, como coordenação específica para as posições de levantador, líbero e atacantes, construção de rotinas de aquecimento neuromuscular, periodização segura de saltos e aterrissagens e criação de protocolos internos de vigilância de lesões. Tais temas favorecem a contratação recorrente de serviços, pois permitem atualização anual, personalização para diferentes realidades competitivas e mensuração de resultados em indicadores concretos, como número de lesões, dias perdidos, performance em testes físicos e rendimento em quadra. Goldberg et al., 2017, Valg et al., 2018. Ao optar por treinamentos e palestras fundamentados neste eixo temático, os contratantes podem comunicar aos seus públicos que estão alinhados às melhores práticas mundiais em medicina do esporte, fisioterapia esportiva, ciências do movimento humano e treinamento de alto rendimento, ampliando o valor percebido de seus projetos, equipes e programas de formação esportiva. 2RESUMO. O voleibol de competição é caracterizado por alta demanda neuromuscular, elevado volume de saltos e aterrissagens e gestos repetitivos de membros superiores, o que aumenta o risco de lesões musculoesqueléticas, especialmente em tornozelos, joelhos, ombros e coluna lombar. Estudos epidemiológicos recentes indicam incidência relevante de entorses, tendinopatias e lombalgias em diferentes níveis competitivos, com impacto direto no desempenho e nos custos relacionados a afastamentos e reabilitação. Kilic et al., 2017, Andrade et al., 2023. Paralelamente, programas de treinamento neuromuscular e de coordenação específica têm mostrado eficácia na melhora do controle motor, na otimização da performance e na redução de lesões em modalidades coletivas, incluindo o voleibol. Barber Foz et al., 2018, Trajkovic, Bogataj, 2020. Este artigo tem como objetivo analisar criticamente as relações entre treinamento de coordenação motora específica e prevenção de lesões no voleibol de competição, integrando evidências nacionais e internacionais. São discutidas a epidemiologia das principais lesões, os mecanismos biomecânicos e neurofisiológicos envolvidos, os componentes fundamentais de programas de coordenação e treinamento neuromuscular e as implicações práticas para treinadores, fisioterapeutas, médicos, preparadores físicos e gestores esportivos. A análise aponta que estratégias integradas, que combinem coordenação específica, força funcional, controle de carga de treino e educação em saúde, são mais eficazes do que intervenções isoladas. Conclui-se que a incorporação sistematizada do treinamento de coordenação motora específica nos programas de preparação física e técnica do voleibol competitivo configura uma estratégia promissora para reduzir a incidência de lesões e sustentar o alto rendimento em médio e longo prazo. Palavras-chave: voleibol de competição, coordenação motora específica, treinamento neuromuscular, prevenção de lesões, desempenho esportivo. 3. Introdução. O voleibol consolidou-se, nas últimas décadas, como uma modalidade de grande relevância esportiva, social e econômica, com forte presença em competições escolares, universitárias, clubes, seleções nacionais e ligas profissionais.
A combinação de ações técnicas complexas, como saque, recepção, levantamento, ataque, bloqueio e defesa, com transições rápidas entre defesa e ataque, exige elevado nível de coordenação motora específica, força explosiva, tomada de decisão e sincronização coletiva, LIDOR, ZIV, 2010, LIDOR, ZIV, 2010b. Tais características colocam o sistema musculoesquelético sob estresse significativo, sobretudo quando há acúmulo de competições, deslocamentos e cargas de treino mal distribuídas ao longo da temporada. Do ponto de vista epidemiológico, revisões sistemáticas e estudos de coorte indicam que o voleibol apresenta incidência considerável de lesões em membros inferiores, especialmente entorses de tornozelo e tendinopatias do tendão patelar, conhecido em inglês como jumper's knee, expressão que se refere à inflamação ou degeneração do tendão patelar provocada por uso excessivo em saltos repetidos, McDonald et al., 2020, Mendonça et al., 2018. Membros superiores e coluna lombar também são frequentemente acometidos por sobrecargas decorrentes do gesto de ataque e do bloqueio repetitivos, com destaque para tendinopatias do manguito rotador, dor anterior de ombro e lombalgia relacionada à extensão e rotação da coluna, Erkes, 2012, Fett, Trompeter, Platen, 2019, Mizoguchi et al., 2019. No contexto brasileiro, revisões recentes apontam que as lesões no voleibol decorrem, em grande medida, de sobrecarga de treinamento, ausência de periodização adequada, preparação física insuficiente para as demandas específicas da modalidade e falta de programas sistemáticos de prevenção, Andrade et al., 2023, Gous, Leal, 2022, Gomes et al., 2022. Em contrapartida, evidências internacionais mostram que intervenções estruturadas de coordenação neuromuscular, entendida como a capacidade do sistema nervoso central em organizar o recrutamento e o sincronismo entre grupos musculares para produzir movimentos eficientes e seguros, reduzem a taxa de lesões em esportes com predominância de saltos e mudanças de direção, Barber-Foz et al., 2018, Sugimoto et al., 2017, Ding, Mac, Lee, 2023. O problema central que orienta este artigo pode ser formulado da seguinte maneira: em que medida o treinamento de coordenação motora específica pode contribuir, de forma consistente e sustentada, para a prevenção de lesões no voleibol de competição, considerando diferentes níveis e contextos de prática. O objetivo geral é analisar, à luz das melhores evidências disponíveis, a interação entre coordenação específica, mecanismos de lesão e estratégias preventivas na modalidade. Como objetivos específicos, busca-se descrever o perfil epidemiológico das lesões mais frequentes, discutir os mecanismos biomecânicos e neurofisiológicos associados e apresentar componentes-chave de programas de coordenação motora integrada ao treinamento técnico e tático. A justificativa deste estudo reside tanto na relevância acadêmica quanto na aplicabilidade prática. Do ponto de vista científico, a necessidade de integrar achados dispersos sobre epidemiologia de lesões, treinamento neuromuscular e coordenação específica, articulando uma visão interdisciplinar que envolva ciências do esporte, fisioterapia, medicina esportiva, biomecânica e pedagogia do esporte. Em termos práticos, treinadores, fisioterapeutas, médicos e gestores necessitam de modelos claros, baseados em evidências, para estruturar programas de prevenção que sejam viáveis em contextos de tempo, recursos e calendários competitivos muitas vezes restritos, Goldberg et al., 2017, Kilik et al., 2017. A relevância social amplia-se ao se considerar que o voleibol é amplamente praticado por jovens em idade escolar e universitária, faixa etária na qual lesões mal conduzidas podem influenciar negativamente o desenvolvimento motor, a adesão à prática de atividade física e a saúde a longo prazo. Estudos mostram que intervenções precoces em coordenação e controle motor reduzem não apenas o risco de lesão, mas também favorecem a adoção de estilos de vida mais ativos, Feigenbaum et al., 2011, Trajkovic, Bogataj, 2020. Com base nesses elementos, a introdução deste artigo estabelece o cenário teórico e empírico para a argumentação que se seguirá no desenvolvimento, no qual serão discutidos, em profundidade, os eixos epidemiológico, mecanicista e interventivo relacionados ao treinamento de coordenação motora específica e à prevenção de lesões no voleibol de competição. 4DESENVOLVIMENTO 4,1 Panorama epidemiológico das lesões no voleibol de competição. Estudos realizados em diferentes países apontam que o voleibol apresenta padrão de lesões predominantemente não traumáticas por contato direto com o adversário, mas associadas a mecanismos de aterrissagem, desaceleração, mudança de direção e gestos repetitivos acima da cabeça, como o ataque e o saque em suspensão, Erkes, 2012, Kilik et al., 2017.
Análises em ligas universitárias norte-americanas, por exemplo, mostram incidência elevada de entorses de tornozelo, lesões de joelho relacionadas a uso excessivo, especialmente tendinopatias, e queixas crônicas de ombro em atletas de ambos os sexos, Balg et al., 2018, Chandran et al., 2021, Kerr et al., 2018. No cenário de alto rendimento internacional, dados de vigilância de lesões da Federação Internacional de Voleibol indicam que, embora o risco de lesões graves seja relativamente baixo, existe carga expressiva de lesões por sobrecarga, que pode comprometer a participação em treinamentos e partidas decisivas, Beret et al., 2015. Entre adolescentes e jovens atletas, estudos prospectivos apontam incidência significativa de lesões ao longo de uma temporada, com destaque para entorses de tornozelo, dor anterior de joelho, dores lombares e problemas de ombro em atletas de voleibol feminino, M. Seguini et al., 2020, Fett, Trompeter, Platen, 2019, Mizoguchi et al., 2019. No contexto brasileiro, revisões integrativas e sistemáticas convergem em destacar que o voleibol, tanto de quadra quanto de praia, expõe atletas a elevado risco de lesões musculoesqueléticas, especialmente em função da combinação entre alto volume de saltos e cargas insuficientemente planejadas de treino, Andrade et al., 2023, Gous, Leal, 2022. Revisão narrativa focada em atletas do sexo feminino aponta prevalência acentuada de entorses de tornozelo e lesões no joelho por entorse ou uso excessivo, com impacto relevante em afastamentos temporários e queda de rendimento, Gomes et al., 2022. A articulação tornozelo-pé apresenta-se como um dos principais sítios de lesão. Estudos de segmento em atletas de voleibol e basquete mostram que entorses de tornozelo são altamente incidentes e que fatores como história prévia de entorse, instabilidade residual e déficits de equilíbrio e coordenação estão associados a risco aumentado de novos episódios, Moré Pacheco et al., 2019. Além disso, revisões sobre critérios diagnósticos e condutas iniciais, como a regra de Ottawa para tornozelo, reforçam a importância de avaliação adequada para diferenciar lesões ligamentares de fraturas, evitando tanto subtratamento quanto exames desnecessários, Gomes et al., 2022. No joelho, a tendinopatia patelar é uma condição particularmente relevante no voleibol, dada a natureza saltatória da modalidade. Estudos longitudinais com jogadores de alto rendimento mostram que a combinação entre altos volumes de salto, características biomecânicas específicas de aterrissagem e fatores anatômicos individuais aumenta o risco de desenvolvimento dessa condição, McDonald et al., 2020, Mendonça et al., 2018. Em paralelo, embora a incidência de lesões agudas de ligamento cruzado anterior no voleibol seja menor do que em esportes como futebol e basquete, revisões e meta-análises mostram que programas de redução de risco baseados em treinamento neuromuscular são eficazes para diminuir a taxa desses eventos em esportes com perfil de demanda semelhante, Prodromos et al., 2007, Sugimoto et al., 2017. Lesões de ombro e coluna lombar compõem outro eixo importante na epidemiologia do voleibol. A exposição repetida a gestos de ataque e saque acima da cabeça pode levar a tendinopatias do manguito rotador, desequilíbrios de força entre musculatura anterior e posterior de ombro e sobrecargas na articulação escapulotorácica, ERCS, 2012, Kuz et al., 2015, Asker et al., 2018. Na coluna lombar, estudos com atletas de voleibol de ensino médio e elite relatam associação entre dor lombar e padrões específicos de mobilidade, estabilidade lombo-pélvica e coordenação entre tronco e membros inferiores, o que reforça a relevância do treinamento de coordenação e controle segmentar, Mizoguchi et al., 2019, Mizoguchi et al., 2020, Fett, Trompeter, Platen, 2019. Esse panorama epidemiológico aponta que a prevenção de lesões no voleibol não pode ser reduzida a medidas pontuais. Pelo contrário, demanda abordagem integrada, na qual a coordenação motora específica ocupa papel central ao reorganizar padrões de movimento, redistribuir cargas articulares e aperfeiçoar a eficiência mecânica dos gestos técnicos. 4,2 Coordenação motora específica, controle neuromuscular e mecanismos de lesão. A coordenação motora específica no voleibol pode ser compreendida como a capacidade de integrar, de forma precisa e adaptativa, informações sensoriais, planejamento motor e execução muscular em situações de jogo que envolvem variações rápidas de velocidade, direção, altura da bola e estado de fadiga. Diferentemente de uma coordenação geral, voltada a habilidades amplas, a coordenação específica organiza-se em torno de combinações típicas da modalidade, como o encadeamento entre deslocamento, salto e ação de braços no ataque ou bloqueio, Lidor, Ziv, 2010, Trajkovic, Bogataj, 2020.
Em nível neurofisiológico, a coordenação motora específica depende de um sistema sensório-motor eficiente, que inclui propriocepção, isto é, a capacidade de perceber a posição e o movimento das articulações, integração vestibular, relacionada ao equilíbrio, e controle visual do ambiente de jogo. Quando tal sistema é treinado de maneira sistemática, a melhora na temporização de ativações musculares, no recrutamento de musculatura estabilizadora profunda e na capacidade de ajuste rápido frente a perturbações inesperadas, como contato com outro jogador ou aterrissagem em superfície irregular, Feigenbaum et al., 2011, Barber-Foz et al., 2018. Do ponto de vista biomecânico, muitos mecanismos de lesão descritos no voleibol decorrem de padrões de coordenação inadequados. Entorses de tornozelo em inversão, por exemplo, ocorrem com maior frequência quando há atraso na ativação de músculos peroneais, responsável pela eversão e estabilização lateral do tornozelo, associado a posicionamento inadequado do pé na fase final da aterrissagem, Moré Pacheco et al., 2019. Da mesma forma, tendinopatia patelar relaciona-se a aterrissagens com ângulo reduzido de flexão de joelho e quadril, maior deslocamento do tronco para frente e alinhamento deficiente entre quadril, joelho e pé, o que aumenta a carga compressiva e tensional sobre o tendão, McDonald et al., 2020, Mendonça et al., 2018. Em gestos de ataque e bloqueio, a coordenação entre escápula, húmero e tronco é determinante para a distribuição harmoniosa de força sobre o complexo do ombro. Desequilíbrios de coordenação, com dominância de musculatura anterior e fraqueza relativa de estabilizadores escapulares e rotadores externos, aumentam o risco de impacto subacromial e tendinopatias de manguito rotador, Cus et al., 2015, Asker et al., 2018. Tais achados reforçam que o foco exclusivo em força máxima ou potência, sem considerar a coordenação intersegmentar, é insuficiente para uma prevenção robusta de lesões em voleibol. A dor lombar em atletas de voleibol também apresenta relação estreita com coordenação deficiente entre musculatura lombar, abdominal profunda e quadril. Estudos identificam que padrões de extensão lombar excessiva durante o ataque, combinados com rigidez de cadeia posterior e falta de controle de rotação de tronco, favorecem sobrecarga nas estruturas posteriores da coluna, Mizoguchi et al., 2019, Mizoguchi et al., 2020. Assim, o treinamento de coordenação deve incluir não apenas elementos de equilíbrio e agilidade, mas também o que a literatura denomina treinamento de core, termo que se refere ao fortalecimento e controle da musculatura central estabilizadora de tronco, pelve e quadril, fundamental para a transmissão eficiente de forças entre membros inferiores e superiores. Portanto, quando se afirma que programas de coordenação neuromuscular são eficazes na prevenção de lesões, trata-se, em linguagem acessível, de rotinas de exercícios que ensinam o corpo a se mover de forma mais organizada, equilibrada e previsível, reduzindo movimentos bruscos descontrolados que poderiam resultar em entorses, sobrecargas tendíneas ou dores articulares, Barber-Foz et al., 2018, Feigenbaum et al., 2011, Ding, Mac, Lee, 2023. 4,3 Evidências sobre treinamento neuromuscular e coordenação aplicada ao voleibol. Programas de treinamento neuromuscular, ou treinamento coordenativo específico, englobam combinações de exercícios de equilíbrio estático e dinâmico, saltos com ênfase na técnica de aterrissagem, deslocamentos multidirecionais, exercícios de força funcional e estabilização central. Em estudos com atletas jovens, esses programas têm sido implementados tanto como parte do aquecimento quanto como sessões estruturadas ao longo da semana, Barber-Foz et al., 2018, Noah et al., 2011, Trajkovic, Bogataj, 2020. Em adolescentes atletas de basquete, futebol e voleibol, um programa de treinamento neuromuscular implementado em ambiente escolar demonstrou reduzir significativamente a taxa de lesões esportivas em comparação com um programa controle sem foco coordenativo, com destaque para diminuição de lesões de joelho em alunas do ensino fundamental e médio, Barber-Foz et al., 2018. Em voleibol especificamente, um programa de 6 semanas combinando saltos, exercícios de agilidade, fortalecimento e corrida intervalada levou a melhorias significativas em parâmetros de controle de joelho na aterrissagem, capacidade aeróbia e força abdominal, sem ocorrência de lesões durante o período de intervenção, Noah et al., 2011. Entre jogadoras jovens de voleibol, intervenção de 8 a 10 semanas de treinamento neuromuscular, realizada 2 vezes por semana em complemento ao treino técnico, resultou em ganhos relevantes em competência motora, velocidade, mudança de direção e altura de salto vertical, indicadores diretamente relacionados ao desempenho em quadra, Trajkovic, Bogataj, 2020. Esses resultados sugerem que é possível conciliar objetivos de prevenção de lesões com melhora de performance, o que aumenta a aceitabilidade e adesão de treinadores e atletas aos programas.
No campo da prevenção primária de lesões de ligamento cruzado anterior, programas multicomponentes que incluem coordenação, equilíbrio, pliometria e técnica de aterrissagem, ainda que originalmente testados em outras modalidades, oferecem princípios que podem ser adaptados ao voleibol. Revisões e meta-análises mostram que tais programas reduzem de maneira consistente a incidência de lesões de joelho, especialmente em atletas do sexo feminino, ao modular padrões de valgo dinâmico e tempos de ativação muscular. Prodromos et al., 2007, Sugimoto et al., 2017, Labella et al., 2011. No que se refere ao ombro, revisões sobre prevenção de lesões em esportes de arremesso e gestos acima da cabeça demonstram que programas que combinam fortalecimento específico, mobilidade adaptada e coordenação escapulomeral são eficazes para reduzir dor e disfunção em atletas de vôlei, handebol, tênis e beisebol. Kuz et al., 2015, Asker et al., 2018. Em outras palavras, treinos que ensinam o atleta a levantar o braço para atacar de forma mais alinhada, distribuindo a carga entre escápula, ombro e tronco, podem reduzir o risco de tendinopatias, sem prejudicar a potência do ataque. Essas evidências reforçam que o treinamento de coordenação motora específica, quando adequadamente integrado ao planejamento de temporada, não representa mera atividade complementar, mas componente central de uma cultura de prevenção de lesões no voleibol de competição. 4,4 Integração prática, do planejamento à quadra de treino. A transposição do conhecimento científico para a prática diária de equipes de voleibol exige uma lógica de integração entre diferentes profissionais e dimensões do treinamento. Em termos práticos, pode-se conceber o programa de coordenação específica como estruturado em 3 momentos principais ao longo da semana de treinamento: aquecimento neuromuscular, sessões específicas de força coordenativa e reforço técnico durante os exercícios de fundamento e jogo reduzido. No aquecimento, exercícios breves, porém sistemáticos, de equilíbrio unipodal, deslocamentos com mudanças de direção, saltos com ênfase na técnica de aterrissagem e ativação do core podem ser incorporados antes de cada sessão. Estudos mostram que rotinas de aquecimento neuromuscular de 15 a 20 minutos são suficientes para induzir adaptações importantes em padrões de movimento e reduzir o risco de lesão ao longo da temporada. Feigenbaum et al., 2011, Barber-Foss et al., 2018, Ding, Mac, Lee, 2023. Nas sessões de força e condicionamento, a coordenação específica deve ser considerada na escolha de exercícios que simulem sequências típicas do voleibol, como saltar, aterrissar e deslocar lateralmente em seguida, ou combinar gestos de tronco e membros superiores semelhantes ao ataque, com controle sobre amplitude e velocidade. O treinamento de core, entendido como o trabalho de musculatura profunda e superficial de tronco e quadril, pode ser desenvolvido por meio de exercícios em bases estáveis e instáveis, sempre com foco em controle e alinhamento, mais do que em repetições extenuantes. Por fim, durante os treinos técnicos e táticos, o treinador pode orientar a atenção dos atletas para aspectos de coordenação fina dos gestos. Isso inclui, por exemplo, reforçar aterrissagens com joelhos flexionados e alinhados, uso equilibrado de ambos os membros inferiores, posicionamento adequado de tronco durante o ataque e bloqueio e organização do tempo de impulsão de acordo com a trajetória da bola. Esses ajustes são facilitados quando os atletas já vivenciam, no aquecimento e no treino físico, exercícios que enfatizam os mesmos princípios motores. Essa abordagem integrada também requer monitorização da carga de treino, entendida como o conjunto de estímulos físicos, técnicos e psicológicos a que o atleta é submetido. Ferramentas simples, como a escala de percepção subjetiva de esforço e o registro de número de saltos por sessão, auxiliam na identificação de períodos de risco aumentado de sobrecarga, permitindo ajustes preventivos em volume e intensidade. Andrade et al., 2023, Lesman et al., 2020. A coordenação entre comissão técnica, equipe de saúde e atletas é fundamental para que a prevenção de lesões deixe de ser um conjunto de exercícios isolados e se torne parte de uma cultura de cuidado ampliado com a saúde e a performance. 5. Conclusão. A análise integrada da literatura científica sobre voleibol de competição, coordenação motora específica e prevenção de lesões permite afirmar que a coordenação neuromuscular constitui eixo central na compreensão tanto dos mecanismos de lesão quanto das estratégias eficazes de prevenção. Evidências epidemiológicas apontam elevada incidência de entorses de tornozelo, tendinopatias de joelho, queixas de ombro e lombalgia em diferentes níveis competitivos, impactando negativamente o rendimento esportivo e a continuidade da participação de atletas ao longo da temporada. Os estudos revisados demonstram de forma consistente que programas de treinamento neuromuscular e coordenação específica, quando implementados de maneira sistemática, reduzem a ocorrência de lesões e, simultaneamente, melhoram parâmetros de desempenho, como velocidade, agilidade, salto vertical e competência motora.
Intervenções que combinam equilíbrio, pliometria com ênfase na técnica de aterrissagem, fortalecimento funcional, estabilização central e treino de gestos específicos do voleibol mostram-se particularmente promissoras. Do ponto de vista prático, conclui-se que a prevenção de lesões no voleibol de competição não deve ser entendida como um bloco separado do treinamento, mas como uma forma de organizar todos os componentes da preparação, integrando coordenação, força, técnica, tática e monitorização de carga. Tal integração exige a atuação articulada de uma equipe multiprofissional, incluindo treinadores, preparadores físicos, fisioterapeutas, médicos, psicólogos do esporte e gestores, bem como a participação ativa dos atletas na compreensão dos objetivos de cada componente do programa. Como recomendações para pesquisas futuras, destaca-se a necessidade de ensaios clínicos randomizados específicos para o voleibol, em diferentes faixas etárias e níveis competitivos, que comparem protocolos de coordenação motora específica em termos de eficácia, viabilidade e custo-benefício. Também se mostram relevantes estudos que explorem a interação entre coordenação, fatores psicológicos, como atenção, tomada de decisão e percepção de risco, e contextos ambientais de treino e competição. Em síntese, incorporar o treinamento de coordenação motora específica de maneira planejada e contínua representa uma oportunidade concreta de elevar o padrão de saúde e desempenho no voleibol de competição, contribuindo para carreiras esportivas mais longevas, ambientes de treino mais seguros e resultados coletivos sustentáveis ao longo do tempo. 6 referências. 1 Andrade, Bernardo B. de Silva, Jéssica A. D. Miranda, João P. V. et al. Lesões musculoesqueléticas em atletas de vôlei, uma revisão integrativa. Brazilian Journal of Health Review, Curitiba, V. 6, número 2, p. 5963-5981, 2023. DOI 10,3419, BJHRV6N2097. Disponível em 2 Asker, Martin, Bru, Eric, Valden, Marcos et al. Risk Factors for, and Prevention of, Shoulder Injuries in Overhead Sports, a Systematic Review with Best Evidence Synthesis. British Journal of Sports Medicine, London, v. 52, número 20, p. 1312 a 1319, 2018. DOI 10,1136, BJ Sports 2017-098254. Disponível em 3 Balg, Christine M. Kerr, Zachary Y. Bell, David R. et al. Descriptive Epidemiology of Injuries Sustained in National Collegiate Athletic Association Men's and Women's Volleyball, 2013-2014-2014-2015. Sports Health, Thousand Oaks, v. 10, número 1, p. 60 a 69, 2018. DOI 10,1177, 1.941.738.117.133.683. Disponível em 4 Barber Foss, Kim D. Thomas, Stacy, Curry, Janice et al. A School-Based Neuromuscular Training Program and Sport-Related Injury Incidence, a Prospective Randomized Controlled Clinical Trial. Journal of Athletic Training, Dallas, v. 53, número 1, p. 20 a 28, 2018. DOI 10,4085-1062-6050-173-16. Disponível em 5 Beret, Tony, Christiansen, Eirik, Faugli, Morten et al. Injury Risk Slow Among World Class Volleyball Players, 4 Year Data from the FIVB Injury Surveillance System. British Journal of Sports Medicine, London, v. 49, número 17, p. 1132 a 1137, 2015. DOI 10,1136, BJ Sports 2015-094959. Disponível em 6 Chandran, Avinash, Morris, Sean N. Jayakumar, Prakash et al. Epidemiology of Injuries in National Collegiate Athletic Association Women's Volleyball, 2014-2015 Fru 2018-2019. Journal of Athletic Training, Dallas, v. 56, número 7, p. 666 a 673, 2021. DOI 10,4085-1062-6050-0387, 20. Disponível em 7 Cus, em M. Devitt, Viviane, Lecrombis, Sophie et al. Prevention of Shoulder Injuries in Overhead Athletics, a Science-Based Approach. Brazilian Journal of Physical Therapy, São Carlos, v. 19, número 5, p. 331 a 339, 2015.
DOI 10,1590, BJPTR-BF, 2014,0109. Disponível em 8 Ding, Li, Mac, Marta, Li, Churrua. Efficacy of a neuromuscular warm-up program in reducing the risk of school sports injury among Chinese children, a cluster randomized controlled trial. Orthopedic Journal of Sports Medicine, 1000 Oaks, v. 11, n. 10, 2023. DOI 10,177, 23.259.671.231.201.170. Disponível em 9 Erques, Kevin. Volleyball Injuries. Current Sports Medicine Reports, Filadélfia, v. 11, número 5, p. 251 a 256, 2012. DOI 10,1249, JSR, 0B013E31826F1C4C. Disponível em 10 Feigenbaum, Avery D. Meyer, Gregory D. Farrell, Anthony et al. Integrative Neuromuscular Training and its Effect on Fitness Performance in Children. Journal of Strength and Conditioning Research, Filadélfia, v. 25, número 3, p. 745 a 754, 2011. DOI 10,1519, JSC, 0B013E31811C5C2 e 6. 11 Fett, Daniela, Trompeter, Catarina, Platen, Petra. Prevalence of back pain in a group of elite athletes exposed to repetitive overhead activity. Plus One, São Francisco, v. 14, número 1, E02104229, 2019. DOI 10,1371/Journal.pone, 02104229. Disponível em 12 Gols, Guilherme Nunes de Leal, Ceânia Santos. Análise de lesões esportivas em atletas praticantes de voleibol de quadra e voleibol de praia, uma revisão sistemática. Revista FT, Curitiba, v. 26, número 116, p. 1 a 17, 2022. DOI 10,5281, Zenodo, 7.377.889. Disponível em 13 Gomes, Andressa Luiza T. Trindade, Bruna A. Fernandes, César A. C. et al. Revisão narrativa das pesquisas epidemiológicas de lesões esportivas no voleibol feminino. Revista FT, Curitiba, v. 26, número 116, p. 1 a 20, 2022. DOI 10,5281, Zenodo, 7.352.279. Disponível em 14 Gomes, Yasmine E. Shaw, Mandy, Banwell, Ellen A. Causby, Robin S. Diagnostic Accuracy of the Ottawa Ankle to Exclude Fractures in Acute Ankle Injuries in Adults, a Systematic Review and Meta-Analysis. BMC Musculoskeletal Disorders, Londres, v. 23, n. 1, 2022. DOI 10,1186, S12891-022-05754, 9. Disponível em 15 Goldberg, Vincent, Zuerver, Johannes, Verhagen, Evert. The Prevention of Musculoskeletal Injuries in Volleyball, The Systematic Development of an Intervention and its Feasibility. Injury Epidemiology, Londres, v. 4, número 25, p. 1 a 7, 2017. DOI 10,1186, S40621017-0122-6. Disponível em 16 Kerr, Zachary Y. Wilson, Joshua D. Dompier, Thomas P. et al. The First Decade of Web-Based Sports Injury Surveillance, Descriptive Epidemiology of Injuries in US High School Girls, Volleyball, 2005-2006 Fru 2013-2014. Journal of Athletic Training, Dallas, v. 53, número 9, p. 860-869, 2018. DOI 10,4085-1062-6050-148-17. 17 Kilik, Ozan, Massoni, Francesca, Beret, Tony et al. Incidence, a Etiology and Prevention of Musculoskeletal Injuries in Volleyball, a Systematic Review of the Literature. European Journal of Sport Science, Londres, v. 17, número 6, p. 765 a 793, 2017. DOI 10,1080, 17.461.391,2017, 1.306.114. Disponível em 18 Labella, Cynthia R. Usford, Michael R. Grissom, Jeffrey et al.
Effect of neuromuscular warm up on injuries in female soccer and basketball athletes in urban public high schools, cluster randomized controlled trial. Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine, Chicago, v. 165, número 11, p. 1033 a 1040, 2011. DOI 10,1001, Arc Pediatrics, 2.011.168. Disponível em 19 Lesman, Jacek, Stanisek, Andrei, Didic, Rafal et al. Sport Injuries in Professional Volleyball Players. Journal of Biological Regulators and Homeostatic Agents, Roma, v. 34, número 2, p. 163 a 170, 2020. PMID 33.261.271. Disponível em 20 Lidor, Rony, Ziv, Gal. Physical and Physiological Attributes of Female Volleyball Players, a Review. Journal of Strength and Conditioning Research, Filadélfia, v. 24, número 7, p. 1963 a 1973, 2010. DOI 10,1519, JSC, 0B013E3181DDF835. Disponível em 21 Lidor, Rony, Ziv, Gal. Physical Characteristics and Physiological Attributes of Adolescent Volleyball Players, a Review. Pediatric Exercise Science, Champaign, v. 22, número 1, p. 114 a 134, 2010. DOI 10,1123, PES, 22 de janeiro de 114. Disponível em 22 McDonald, Kerry, Bruce, Kenneth, Kaloyan, Vasco et al. Jumpers-Knee, a Prospective Evaluation of Risk Factors in Volleyball Players Using a Novel Measure of Injury. Clinical Journal of Sport Medicine, Filadélfia, v. 30, número 5, p. 489 a 494, 2020. DOI 10,1097, JSM, 0000000000000635. Disponível em 23 M. Seguini, Timothy A. Post, Ellen G. Retzel, Scott et al. The Incidence and Risk Factors for Injuries in Girls Volleyball, a Prospective Study of 2072 Players. Journal of Athletic Training, Dallas, 2020. DOI 10,40851062-6050-0474, 19. Disponível em 24 Mendonça, Luciana D. Ocarino, Juliana de M. Brughelli, Matt et al. Association of Hip and Foot Factors with Patellar Tendinopathy, Jumpers-Knee, in Athletes. Journal of Orthopedic and Sports Physical Therapy, Alexandria, v. 48, número 9, p. 676 a 684, 2018. DOI 10,2519, JOSPT, 2018,8040. Disponível em 25 Mizoguchi, Yasuaki, Miyamoto, Kazuya, Maehara, Yoshiki et al. Factors Associated with Low Back Pain in Elite High School Volleyball Players. Journal of Physical Therapy Science, Tóquio, v. 31, número 8, p. 675 a 681, 2019. DOI 10,1589, JPTS, 31.675. Disponível em 26 Mizoguchi, Yasuaki, Miyamoto, Kazuya, Maehara, Yoshiki et al. Physical Function Characteristics in Japanese High School Volleyball Players with Low Back Pain, a Case Controlled Study. Medicine, Baltimore, v. 99, número 46, E23199, 2020. DOI 10,1097, MD, 0000000000023199. Disponível em 27 Moré Pacheco, Adriana, Aranha, Flávia, Gualano, Bruno et al. Ankle Sprain Risk Factors, a 5-month Follow-up Study in Volley and Basketball Athletes. Revista Brasileira de Medicina do Esporte, São Paulo, v. 25, número 3, p. 220 a 225, 2019. DOI 10, 1590.517 avos menos 869 quadrilhões 220 trilhões 192 bilhões 503 milhões 212.791. Disponível em 28 Noah, Frank R. Barber Westin, Sul D. Smith, Samuel T. Campbell, Todd. A Training Program to Improve Neuromuscular Indices in Female High School Volleyball Players. Journal of Strength and Conditioning Research, Filadélfia, v. 25, número 8, p.
2151-2160, 2011. DOI 10,1519, JSC, 0B013E31821E5 e 4A. Disponível em 29 prodromos, CHR isostomo C. Ren, Yong, Rogovski, Jason et al. A meta-analysis of the incidence of anterior cruciate ligament tears as a function of gender, sport, and an injury reduction regimen. Arthroscope, Nova York, V. 23, número 12, p. 1320 a 1325, 2007. DOI 10,1016, J. Artro, 2007,07003. Disponível em 30 Sugimoto, Dai, Matocola, Kao G. Bush, Heather M. et al. Preventive Neuromuscular Training for Young Female Athletes, Comparison of Coach and Athletic Compliance Rates. Journal of Athletic Training, Dallas, V. 52, número 1, p. 58 a 64, 2017. DOI 10,4085, 1062 a 6050, 20 de dezembro de 51. Disponível em 31 Trajkovic, Neboisa, Bogatage, Spela. Effects of Neuromuscular Training on Motor Competence and Physical Performance in Young Female Volleyball Players. International Journal of Environmental Research and Public Health, Basel, V. 17, N. 5, 1755, 2020. DOI 10,3390 e GER-PH 17.051.755. Disponível em 32 Gawel, Elisa, Zuirchhauska, Ana. Effect of Compensatory Mechanic SMS on Postural Disturbances and Musculoskeletal Pain in Elite Sitting Volleyball Players, Preparation of a Compensatory Intervention. International Journal of Environmental Research and Public Health, Basel, V. 18, N. 19, 10.105, 2021. DOI 10,3390 e GER-PH 181.910.105. Disponível em Hashtag Estudando como Sempre Aprendendo como Nunca Acento grave.